Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre reforma e terceirização e serviços. Nossos convidados, Bruno Serracchioli, diretor da BS Engenharia, e Rafael Vignoles Bicchiarov, diretor da MS Serviços. Bruno, há quantos anos existe a BS e quais os serviços que vocês prestam? A ABS está há 10 anos no mercado, nós executamos obras residenciais, corporativas e comerciais e crescemos no mercado devido à profissionalização do segmento de reformas de interiores, né? Hoje o mercado exige que você tenha profissionais capacitados para realizar obras de interiores. Então de 10 anos para cá a gente começou a atuar nesse segmento. Sabe que é uma área bem complicada e bem difícil, porque é uma área especializada. Você trabalhar em interiores é diferente, por exemplo, você trabalhar numa mão de obra bruta, que você, os funcionários, tem todo um cuidado. Primeiro, você trabalha normalmente num prédio com vizinhos, então você tem todo o problema de circulação do prédio, que depois o Rafael vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem todo o problema do barulho, né, dos vizinhos, todo o problema, por exemplo, quando a obra vai ficando mais próxima do fim, você tem um cuidado de transitar pelaquela obra para não riscar os pisos, às vezes são pisos caros. Exatamente. E o gesso. Eu costumo dizer que a reforma de interiores, você tem que colocar profissionais que você possa colocar dentro da sua casa. Então a gente desenvolveu uma equipe ao longo desses anos que são profissionais que trabalham dentro da minha casa, conhecem os meus filhos, sabem que eles estão dentro da casa de uma pessoa, né? Então ter atenção com tudo, com todos os cuidados de limpeza, organização. Então a gente trouxe uma padronização de qualidade para fazer as reformas de interiores. Então, coisas que são simples no ramo da construção, mas uniforme, EPI, sinalização de obra, treinamento dos funcionários. Então, a gente procura sempre os síndicos antes de iniciar as obras para saber as regras do prédio, os horários permitidos, para evitar desgaste. A gente procura os vizinhos de porta e os de baixo e se apresenta até para qualquer problema, qualquer necessidade. Hoje a gente tem a questão da pandemia e muitas pessoas têm aula online dos filhos. Então você está quebrando um piso, um martelete na aula, a pessoa começa a aula. Então a gente conversa com o vizinho e fala, olha, será que você poderia quebrar só no período da manhã, porque minha filha tem aula online? Sem problema. Então, o cliente acaba percebendo esses cuidados e esse é o nosso diferencial, né? Muito bom. Então, Rafael, a MS, Serviço de Terceirizações, né, está no mercado há quantos anos, né? E quais as áreas que vocês atuam? Barroso, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, poder falar um pouco da empresa, parabéns pelo programa. A MS ela tem 9 anos, ela é uma empresa aqui de Santos, a nossa matriz é aqui, mas hoje nós temos uma filial em Praia Grande e uma filial também na Grande São Paulo. Nós atendemos desde serviços terceirizados de limpeza, portaria, recepção, como qualquer outro tipo de facilities, manutenção predial, jardineiro. Nós não fazemos reformas, nós só cuidamos dessa manutenção. Então hoje o nosso foco nossa expertise são os serviços terceirizados. Por exemplo, manutenção, lógico, de jardim, mas nada de manutenção de bombas, essas coisas fora, Não, que é muito fora. específico, né? Exato. É mais no que faz parte da zeladoria do condomínio, da parte de limpeza, da parte de... Isso, focado na conservação do local.
Então, não só a limpeza, como a manutenção é focado na conservação, na manutenção em si, mas não no conserto, numa manutenção preventiva. É mais específico, né? Aí teria que ser uma equipe especializada. Por exemplo, a MS trabalha, por exemplo, com síndico profissional, indica síndico profissional ou não? Sim, nós temos várias parcerias. Hoje, esse setor se qualificou demais, se profissionalizou. Então, a gente procura ter essa parceria com os síndicos, não só fomentar e indicar pessoas que já são do segmento, que conhecem algumas, porque existe uma legislação específica, existem regras específicas do condomínio, as atas condominiais, as regras. Então, a gente sempre procura trabalhar, atuar com quem é bem especializado no setor, porque já conhece os diferenciais e vai saber também fazer uma contratação correta. Hoje, por exemplo, você acha que é uma tendência irreversível, por exemplo, o síndico profissional? Dificilmente você vai achar alguém num prédio, por exemplo, você imagina, num prédio de 66 unidades, vamos supor que 50 quebrem o apartamento inteiro, que nem o prédio que eu estou morando agora, e destroem tudo, tem que ter AET, tem que ter responsabilidade. Você acha que hoje a tendência de um síndico profissional é cada vez maior em função dessa responsabilidade? Vamos supor que um desses condôminos quebre um pilar, por exemplo, né? E o Bruno também está aqui, né, que trabalha com mão de obra interna. Imagina, quebra um pilar, que nem aquele prédio do Rio que caiu e tal. Quem que vai assumir essa responsabilidade? Será que o condômino que mora, que trabalha, que tem família para cuidar, vai ter paciência, tempo e conhecimento para isso, né? Então, eu acho que é uma tendência muito grande da adoção do síndico profissional em quase todos os prédios, né? Eu concordo. Até quem não é síndico profissional hoje procura se qualificar e se tornar um síndico profissional. A responsabilidade é muito grande. Antigamente, acho que as pessoas não tinham noção que elas respondiam civil e criminalmente pela gestão do condomínio, por tudo que pode acontecer. Hoje, acho que mudou muito. Então, os síndicos, até quem é síndico morador, hoje procura se profissionalizar, fazer algum curso profissionalizante para poder ter uma gestão correta. Que nem você falou, Barroso, é muito difícil no dia a dia você ter o seu trabalho e conseguir gerir um condomínio. Então, um condomínio de 66 unidades, um condomínio menor, às vezes até é mais fácil fazer essa gestão, mas um condomínio grande é muito mais difícil. Então, eu acredito, na minha opinião, que sim, a tendência é a profissionalização dos síndicos. Muito bom. Bruno, além dos diferenciais que você falou, que você tem de educação dos seus funcionários, dos cuidados, você cuida também de toda a parte documental? Porque hoje, para você entrar num prédio, você precisa primeiro informar o síndico que você vai fazer uma obra, especificar os serviços que vão ser feitos, né? E uma RT de um responsável técnico pelo serviço para justamente evitar que se quebre um pilar, que faça alguma coisa que possa comprometer até a segurança do prédio. A sua empresa, além de todos os cuidados, ela também se preocupa com isso, faz essa parte documental? Sim. Como nós atuamos residencial, comercial e corporativo, cada tipo de empreendimento tem uma regra, uma norma, uma convenção. Por exemplo, para você hoje fazer obra dentro de um prédio corporativo, além de você ter a ART de essas responsabilidades técnicas, você tem que apresentar os projetos técnicos, né? E quando eu falo projetos técnicos, é climatização, combate a incêndio, e nós fazemos esses projetos técnicos. Então a gente tem atende os arquitetos que fazem todo o design, toda a parte de arquitetura, e quando vai para a execução de obra, a gente parte com os projetos técnicos, quando é um empreendimento corporativo, comercial, combate a incêndio, elétrica, por exemplo, você tem empreendimentos de restaurantes que você tem uma carga elétrica que você precisa fazer um aumento de carga, climatização, exaustão, e em seguida as responsabilidades técnicas. No residencial é mais simples de você trabalhar, mas a gente trouxe esse expertise da documentação. Então a gente marca essa reunião com o síndico, se apresenta o projeto, muitas vezes o projeto do arquiteto, a gente explica o que vai ser feito no apartamento para o síndico, os horários, combina, local de caçamba, a gente tem, por exemplo, a gente tem a nossa própria proteção de elevadores para evitar, às vezes o prédio ainda não tem, está danificada, e fornece as documentações, né? E hoje com a comunicação com o WhatsApp, você já cria um grupo de WhatsApp com o síndico e muito rápida a comunicação. Então a gente atende toda essa parte documental. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business.
O assunto de hoje é reforma, terceirização e serviços. Nossos convidados, Bruno Serracchioli, diretor da BS Engenharia, e Rafael Vinholes Picchiarov, diretor da MS Serviços. Com a pandemia, o que mudou na parte operacional da sua empresa com relação aos condomínios que você atua? Como nós já atuávamos em hospitais e clínicas, e esses ambientes eles necessariamente precisam de procedimentos específicos de descontaminação, nós fizemos uma adaptação desses processos e criamos para ambientes que são condomínios ou empresas. Nós fizemos essa adaptação desses processos. Não só isso, nós focamos muito na otimização dos serviços com equipamentos específicos e produtos diferenciados. Nós também focamos na melhoria de treinamento, focamos muito em treinamento de descontaminação. Normalmente, equipes de limpeza condominiais ou empresariais não possuem treinamentos de descontaminação. Esse treinamento é específico para quem atua na área hospitalar, área crítica. Então, nós trouxemos enfermeiros especialistas do SCIH, reforçamos esses treinamentos e aí fizemos essa adaptação dos processos que já existiam, focando sempre nas áreas que possuem maior contato direto, que é onde pode existir a contaminação. Muito bom. Bruno, como funciona a parceria da ABS com os arquitetos e profissionais dessa área, né? É muito curioso, porque com a profissionalização da reforma de interiores, os arquitetos começaram a procurar empresas que eles pudessem confiar e que entregariam projetos de qualidade. A maior dificuldade do arquiteto é ter uma mão de obra que consiga pegar o projeto dele e transformar aquilo numa realidade dentro de uma qualidade. Então você tem um apartamento de alto padrão, ou até um apartamento que não tenha uns materiais tão elevados, mas o arquiteto tem essa preocupação da paginação do piso, de como vai ser colocada a luminária, o alinhamento da luminária, que local que vai o ar-condicionado. E aí a ABS entrou em parceria com os arquitetos justamente porque dá essa tranquilidade para eles. Eles sabem que com o projeto deles na mão, aquilo vai acontecer no formato, do jeito que eles querem. E no dia a dia, a comunicação. Eles sabem que a hora que o cliente chegar na obra, tem um engenheiro para acompanhar a obra dele, para conversar, para dar satisfação, para ver como está o andamento da obra. Então isso facilita o trabalho do arquiteto, né? Ele não tem esse desgaste de ter que fiscalizar uma mão de obra ruim. Então ele tem uma empresa profissional que ele pode passar o projeto e saber que vai ser executado. Ótimo. Rafael, quais as vantagens, isso é importante até para o telespectador entender, da contratação de mão de obra terceirizada no condomínio? É também uma tendência? Já é, né, uma tendência, não é algo que vai acontecer, já acontece. São muitas, a principal delas é a redução de custo para quem contrata. Normalmente as pessoas têm essa dúvida, mas a terceirização ela traz essa redução de custos. Por quê? Uma das principais vantagens é que você deixa o contratante focar no que realmente importa, que é a sua atividade principal. Então, quando você consegue gerar essa otimização para quem contrata, a pessoa cuida do que ela precisa e a gente cuida de todo o restante, de toda a infraestrutura. Então, normalmente a terceirização, quando a gente entra com uma equipe de limpeza, de segurança ou de manutenção para um condomínio, a gente tira, por exemplo, esse trabalho do síndico. O síndico hoje, se ele tiver uma contratação direta, ele precisa fazer a seleção, admissão, treinamento, cuidar do uniforme, do EPI desse funcionário, cuidar das escalas de folga, falta, cobertura. Então isso demanda muito tempo do síndico. Cobertura é importante. Faltou o guarda está com Covid, e aí até arrumar outra pessoa com capacidade para assumir, por exemplo, a portaria à noite, né? Então, você já tem esse pessoal treinado, Exato. Substitui, entra uma pessoa de confiança, capacitada, né? Pode continuar. Já existe uma reserva técnica para isso, que é treinada em vários setores. Então, essa pessoa já foi treinada nesse condomínio, nessa empresa, ela sabe quais são os procedimentos locais. Então, quando existe uma falta, a cobertura é feita imediatamente. Diferente de um condomínio que não tem como fazer. Normalmente, você acaba pedindo para um funcionário do outro período fazer a cobertura e aí você já começa a ter problema trabalhista. Que aí a pessoa trabalha direto, 2 turnos, 3 turnos seguidos, e aí vai gerando também. Então, a vantagem, além de tudo isso, é que a empresa terceirizada, ela te dá essa assessoria trabalhista. Então, você terceirizando um funcionário, você transfere a responsabilidade no sentido, eu estou contratando o serviço, então você vai me entregar o serviço. Isso dá tempo para quem realmente precisa cuidar. O síndico cuidar da gestão do condomínio e um gerente de facilities cuidar das áreas que realmente ele tem a necessidade. Não do serviço de limpeza, se o chão está limpo, se a parede, se o produto que está sendo utilizado é o correto, o treinamento que está sendo o tratamento de piso é o correto. Então, tudo isso fica sob nossa responsabilidade.
E sem contar que uma dúvida do telespectador e das pessoas, nossa, mas eu vou contratar uma mão de obra terceirizada, cada dia um porteiro no meu prédio. Isso não é verdade, porque os últimos 3 prédios que eu morei são os mesmos porteiros quase o tempo todo. Eventualmente muda um nas férias. Isso procede, não? Não, procede. Um posto 24 horas necessariamente precisam de 4 homens. Então, normalmente, essas pessoas são fixas no condomínio, a não ser que sejam desligados ou existe um turnover, que também é baixo no setor. Então, acho que é mais um mito da terceirização, um receio das pessoas contratarem. Não acontece isso. Normalmente são funcionários fixos e eles acabam criando esse vínculo, né? A gente tem esse receio de, eu já tenho esse vínculo com o meu porteiro, vou contratar uma empresa, vai ser cada dia uma pessoa. Não vai ser. E se for, procure a gente que a gente resolve. Certeza, né? Bruno, quando alguém resolve fazer uma reforma, né, quais os cuidados que ela deve estar focada, por exemplo, para evitar os atrasos das obras? Eu acho que um grande tormento, além da qualidade, né, e da bagunça toda, é o atraso, porque as pessoas às vezes se programam para fazer uma mudança, às vezes uma senhora está grávida, quer ter um nenê nesse apartamento, alguém vai casar, quando voltar da lua de mel quer usar o apartamento. O que você acha que os cuidados que deve ter esse morador, né, para não atrasar a obra, tanto da parte do contratado como da parte dela também, porque o proprietário tem responsabilidade de comprar os móveis, claro, de comprar os equipamentos. Então eu queria que você falasse o que fazer para evitar o atraso de uma obra. O principal é contar com um profissional, contratar um arquiteto, um engenheiro para fazer o projeto e executar a obra. Depois é uma fase que a gente chama de pré-obra, que é o planejamento da obra. Isso as grandes construtoras fazem muito isso, e o mercado de interiores precisa fazer isso, porque muitos dos produtos que são empregados dentro de um apartamento são produtos que têm prazos elevados, que não são produtos de linha. Então, um tipo de piso de porcelanato, um mármore, esse tipo de coisa, você precisa planejar para saber quando que isso vai chegar. Então a gente faz um estudo de pré-obra, então para saber quais os materiais vão ser aplicados e os prazos desses materiais, para elaborar um cronograma disso, né? Você comentou, por exemplo, de uma pessoa grávida que tem data para mudar, não tem jeito, né? A criança vai nascer. Nós fizemos um apartamento recentemente, precisava ser feito em 60 dias o apartamento, porque eles vieram de São Paulo para Santos e nós executamos. Exemplo, ladrilho hidráulico é uma coisa artesanal. É a primeira coisa que você deve comprar, porque ele tem prazo de execução, né? Ele demora para ser produzido. Então isso tudo a gente monta um cronograma para o cliente, fala, olha, esse é o nosso cronograma, nós vamos seguir dessa maneira, são os materiais que a gente precisa comprar agora, isso aqui pode vir depois, isso aqui... Então a gente dá esse suporte desse planejamento. Sem contar a importância do arquiteto, porque o arquiteto normalmente faz também um cronograma dos materiais, da obra. Você vê, eu trabalho há 35 anos com engenharia, eu não me atrevo a fazer nada no meu apartamento sem um arquiteto. Exato. Nada. Por menor que seja o apartamento, de um quarto, o arquiteto é fundamental, ele é insignificante, o custo dele não representa absolutamente nada dentro do que ele te traz de benefício e qualidade. E esse trabalho em conjunto, eu sou totalmente favorável. As pessoas ligam para mim, nós temos aí muitos conhecidos na cidade, perguntando, Barroso, quem é que faz a mão de obra? Eu estou precisando fazer uma reforma daqui, estou precisando fazer um interior do apartamento, uma cobertura, um amigo meu, agora mesmo ligou, 2 pessoas ligaram semana retrasada, procurando empresas para fazer reforma interna. Essa parte interna, dentro do apartamento, é uma cobertura, eu vou sair da cobertura, eu vou botar abaixo a cobertura e fazer... Quer dizer, eu acho importante a contratação de um arquiteto e de um profissional na área, porque o que a gente sabe aqui, isso daria um programa inteiro, o que mais ocorre é as pessoas contratam o serviço, fazem o pagamento e as pessoas somem, não estão mais, não conseguem mais achar. Então é muito importante contratar um profissional, uma firma com responsável técnico, com engenheiro, um arquiteto, para conduzir o trabalho. Dentro do custo de uma obra, se paga na primeira ideia que o arquiteto dá no serviço, né, Bruno? O trabalho do arquiteto e do engenheiro, eles são complementares, né? O arquiteto ele tem uma visão que o engenheiro não tem, e o engenheiro dá o suporte para o arquiteto na parte técnica. E você falou disso, de sumir, né? As pessoas se surpreendem quando contratam a ABS, que recebem uma minuta de contrato da obra. Para você ter ideia como a reforma de interiores é um segmento que falta profissionalismo. Então,
fechou o contrato, tem uma minuta de contrato, tem uma planilha, tem as quantidades, tem os valores de tudo. E isso é uma coisa que reforma de interiores não existia. Muito bom, são duas empresas referências aqui no programa, a MS é referência, a ABS também, esse trabalho específico, muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é reforma, terceirização e serviços. Nossos convidados, Bruno Serracchioli, diretor da BS Engenharia, e Rafael Vignoli Spicchiarov, diretor da MIS Serviços. Rafael, com a flexibilização das atividades, a higienização dos ambientes ganhou ainda mais relevância. Quais os serviços e novidades que a MS trouxe para esse tipo de serviço? Sim. Nós já possuímos uma equipe que trabalha com biodescontaminação, só que com a demanda da pandemia nós tivemos que buscar novas tecnologias. E quais foram essas que nós estamos oferecendo hoje? Hoje nós temos um robô, esse robô é um robô no-touch de desinfecção, então ele faz a desinfecção de um ambiente de até 1.000 metros cúbicos e com peróxido de hidrogênio e sem expor os nossos funcionários ao risco. Como é que ele funciona? O funcionário insere os dados, imputa os dados, a metragem do local, ele já calcula o tempo necessário e a quantidade de produto que será utilizado. Ele faz a aerosolização desse peróxido, então ele preenche o ambiente, então ele consegue desinfectar todo o ambiente, desde a luminária, o ar-condicionado. Isso normalmente é utilizado em área hospitalar, área crítica, UTI. Então nós trouxemos esse equipamento, um equipamento importado que a gente tem feito em alguns locais que foram constatados alguém com Covid, que existia contaminação real, então a gente entra com esse equipamento. Uma segunda tecnologia que nós fizemos uma adaptação é a pulverização eletrostática. Ela já é utilizada na área do agropecuária. O que nós fizemos essa adaptação para a área de serviços? A gente consegue fazer uma aplicação manual e ela garante uma cobertura total do local que é aplicado. É uma aplicação manual, só que é uma aplicação muito rápida, em segundos. Como ela pulveriza micropartículas, ela adere na superfície que você aplica. Por exemplo, se você aplicar aqui, normalmente ela fixa aqui embaixo, que são partículas ativas. A eletrostática ela faz isso. E a gente consegue economizar muito. Então é um serviço, essa pulverização eletrostática é um serviço que cabe para qualquer tamanho de empresa, até para condomínio pequeno, um condomínio grande, é um serviço rápido, com um excelente custo-benefício aí que a gente trouxe para ajudar nesse combate ao Covid e tentar conter um pouco da disseminação. Bom, isso logicamente serve para corporativo, para a minha empresa. Está com uma funcionária que tem Covid, que descobriu ali, sai o pessoal do escritório, faz uma descontaminação em bancos, por exemplo. Eu acho que até é norma nos bancos, se tem um funcionário com Covid, por exemplo, algumas agências, por exemplo, do Itaú, eu sei, fecham as agências, ficam um dia interditadas, acho que para fazer talvez esse tipo de serviço dentro da agência toda, para funcionar. Então, e também em condomínios, também em residência, né? Mas é mais para o corporativo que você tem sido chamado ou não? O robô normalmente é mais para a área corporativa. A gente tem atuado muito em agência bancária, agência marítima, atuamos também num navio que atracou aqui há um certo tempo, que teve um caso, a gente teve que atuar com o robô. Normalmente para áreas maiores ou que existe esse risco de contaminação, que souberam que alguém foi contaminado e precisam ter a certeza que aquele ambiente foi descontaminado. Essa tecnologia da pulverização também é utilizada nesses locais quando é um local com pé direito muito alto, porque como o robô ele preenche o local, é uma metragem cúbica, então se for um ambiente pequeno, mas muito alto, também não vai dar vazão. Então a gente às vezes trabalha com os dois serviços, um atrelado ao outro, para ter uma eficiência melhor. Excelente, fica a dica para o nosso telespectador, né? O Bruno, a gente já falou um pouquinho das vantagens de contratar um serviço, se quiser complementar, você pode complementar. Eu queria saber o percentual do custo da obra, mais ou menos, que fica a contratação de um serviço de qualidade, que não é da sua empresa e tudo. Não precisa falar em valores, só em percentual, para dar uma noção ao telespectador, né, como é vantagem contratar uma empresa responsável para fazer o serviço dentro da sua casa. Né? Na verdade, essa é uma conta muito interessante, porque quando o cliente nos contrata, muitas das vezes ele ainda não tem a noção do todo que ele vai gastar na obra, né? Ele tem aquele projeto, ele sabe que vai colocar piso, que vai colocar ar-condicionado, mas ele não tem uma noção do custo total da obra, né? E muitas das vezes quando vem o projeto, a gente faz o estudo com o cliente e fala, olha, você já sabe quanto você vai gastar? Ele fala, não tenho a mínima ideia. Então, quando a gente apresenta o orçamento real, no detalhe, com as quantidades, os valores unitários, aí ele fica surpreso. Eu falo assim,
Agora entra o trabalho de inteligência que a gente dá o suporte para o arquiteto. Então, é nas opções, né, sem trocar especificações, nada, ou fornecedores parceiros, terceirizados, que têm preços melhores. E aí, normalmente, eu falo que o que ele economiza não representa 5% do valor que ele acaba pagando. A gente tem aí uma média, que a gente costuma falar, de 6% a 8%, que é o valor que representa todo esse trabalho de gestão da obra. Eu acho que é um custo significante perto do benefício que traz. E, rapidamente, quais são as referências de trabalho que você tem na parte do corporativo, que você já fez até hoje? Os exemplos, né, dos serviços. Aqui em Santos, a gente fez alguns escritórios de advogados, alguns restaurantes também. Em São Paulo, a gente fez gravador. É legal dessa parte do corporativo é que você aprende dos setores, né? Então, quando você faz um escritório de advogado, você aprende as pequenas coisas que os advogados precisam. Então, salas fechadas. Quando você faz uma gravadora, tem a questão da acústica, tem a questão da sala de edição, restaurante, você tem a limpeza. Então, aqui na Baixada a gente fez muitos escritórios de advogados, restaurantes, aí bastante residencial, muito em parceria com os arquitetos. E no Polo de Cubatão também, algumas indústrias também. Muito bom. Rafael, você falou várias vezes aqui, usou o termo facilities, né? Está ganhando muita projeção na terceirização da mão de obra. Queria que você explicasse o que significa facilities para o nosso telespectador entender exatamente esse termo tão usado hoje em dia, né? É uma palavra que está na moda, né? Facilities, na tradução literal, é facilidade. Então, essencialmente, os serviços que facilitam o dia a dia da empresa. Essa tradução ela foi feita exatamente por isso. São serviços baseados em infraestrutura, como limpeza, segurança, manutenção predial. Facilities, então, engloba todo e qualquer tipo terceirizado que uma empresa ou condomínio contrate. Em resumo, a palavra facility significa isso, a facilidade que esse serviço vai nos trazer. Muito bom, a EMS trabalha com isso, como já foi falado, dentro de um condomínio como mão de obra e outros serviços também, tem novidades por aí, que depois eu vou chamar você para contar no próximo programa, né? Essa parte de geladeira, de serviços, como é que se chama? Loja autônoma. Loja autônoma, isso não vai dar tempo hoje, porque estamos chegando no fim do programa, mas você vai voltar aqui para falar sobre esse assunto. Eu quero muito agradecer ao Bruno, ao Rafael pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.